Oi, queridos do quarto ano. Tia Fátima tá aqui para a aula de geografia, tá? Que a gente está começando uma unidade nova, que a gente trabalhou as autoridades, né, que cuidam dos estados, do Brasil, das cidades. Agora, a unidade 5 começa na página 94. Então, é cultura e identidade brasileira. Então, gente, acompanhando aí na página 94, a primeira imagem é a apresentação de dança em uma festa holandesa, na cidade de Olambra, São Paulo, 2016. Essa roupa aí é característica deles, né? Os holandeses, uma vestimenta ali, né? Da cultura holandesa, o hábito, os tamancos, né? Então, é uma comunidade aqui no Brasil de holandeses. A segunda imagem é uma festa tradicional japonesa em Apucarana, no Paraná, 2018. Agora, a grande comunidade japonesa no Brasil vive em São Paulo, no bairro da Liberdade, né? Eu lembro que quando eu era mais nova, minha tia morava lá e a gente ia lá. E a minha tia me levava lá. Então, eles assim procuram manter a sua cultura nesse bairro da Liberdade. Tem até um tipo de um portal na entrada, aí você entra, aí tem as lojas típicas, as luminárias deles, é muito bonitinho o bairro. E é uma comunidade grande de japoneses que vive lá. Aí tem restaurantes, tem lojas, né? Bem assim da cultura deles, porque os japoneses vieram para o Brasil, que mais para frente a gente vai ver isso. Aqui embaixo já são os indígenas trabalhando na produção da farinha de mandioca, na aldeia Bona, no Amapá, 2015. É muito comum na cultura indígena essa farinha, porque a agricultura deles, a base da agricultura era a mandioca. Então eles aprenderam muitas coisas de mandioca. E uma era essa farinha, que faz parte da nossa cultura, essa farinha de mandioca, né? Na página 95, tem a apresentação do Olodum, que é um grupo musical afro-brasileiro, descendentes de africanos e brasileiros que vivem principalmente na Bahia, em Salvador. Aí é uma apresentação deles, 2017. A tia Fátima vai até postar um link para vocês assistirem, também é curto, falando do Olodum, a origem, né? O símbolo na roupa deles. Então, tia Fátima gostaria que vocês assistissem esse link. É um vídeo, tá? Não é longo, não. Então, olha, você conhece as manifestações culturais apresentadas nas fotografias? O Olodum é muito comum, né? A questão dos japoneses, as festas japoneses, passa muito em jornal, né? Quando eles estão comemorando o ano novo deles, que é uma data diferente da nossa, né? A questão da farinha de mandioca que a gente usa, né? Então, só que faz parte da nossa cultura, algumas assim mais distantes, porque a gente tem a influência aqui na nossa região, né? Mas, por exemplo, essa festa dos holandeses não é comum para o nosso lado aqui, né? Então,
tamanho, a extensão do Brasil, tem até coisa que a gente não é muito familiarizado, né? Mas temos muita influência desses povos. No lugar onde você mora, quais tipos de manifestações culturais tradicionais ocorrem? A nossa aqui é mais assim, de palavras, de comidas típicas, né? A nossa região não é muito assim comum essas festas, por exemplo, dos holandeses, dos japoneses, para nossa região, até do Olodum. O Olodum eu conheço bastante, porque aparece muito na televisão, mas a nossa região, a gente não tem essas festas fazendo parte da nossa cultura, né? E aqui há manifestações culturais herdadas de povos indígenas que fazem parte do seu cotidiano, nós vamos ver ali e a gente vai identificar essa influência, tá? Na página 96, tá aí, diferentes culturas. A Fátima vai acompanhar explicando para vocês. Olha, atualmente, né, a população brasileira tem uma infinidade de influências de outros povos que vieram para o Brasil e que trouxeram a sua cultura e se misturou com outras culturas e fez a cultura do Brasil. Então, a cultura brasileira é muito rica, é muito diversificada por causa dos diferentes povos que vieram para o Brasil e trouxeram, né, com eles parte da sua cultura. Então nós temos comidas, palavras muito comuns que a gente usa e que foram trazidas de outros povos que se estabeleceram no Brasil, tá? Então, gente, às vezes a gente até fala, a gente tem e a gente não sabe que é influência de outros povos que vieram para o Brasil e que se estabeleceram aqui, criaram as suas comunidades, trouxeram o seu idioma, né? Que nós vamos ver aqui mais para frente sobre isso, tá? E tem muitos artesãos, pessoas que trabalham com artesanato e que assimilaram para eles esses tipos de culturas, né, que foram trazidos por a influência indígena, porque na verdade os verdadeiros donos do Brasil são os índios, né, que já viviam aqui antes dos europeus chegarem aqui. Aí nós temos influência dos indígenas, dos portugueses, dos africanos, outros povos da Europa e até os povos asiáticos. Ali no caso, os japoneses que trouxeram pra gente, né? Estabeleceram-se em alguns lugares e até hoje eles preservam a sua cultura na forma de vestir, as suas festas, né? Então, gente, olha, a primeira imagem aí são esculturas feitas de barro com instrumentos típicos do forró brasileiro. Isso daqui é em Recife, em Pernambuco, 2018, no Nordeste, né? O Nordeste pegou demais a influência principalmente dos africanos, porque os africanos vieram como escravos para cá e o lugar que eles mais ficaram foi no Nordeste, né? Aqui são artesanatos em miniaturas pequenininhos de barcos coloridos, olha lá, que retratam parte do modo de vida local, associado à pesca na cidade de Paraty, que é linda, né? Que é do estado do Rio de Janeiro. É uma cidade que preserva as construções, as ruas, né?
lá da época de colonização, e é muito linda. Eu amo essa cultura, né? Então é uma cidade de praia e que preserva bem as construções, as ruas dessa época dos colonizadores aqui no Brasil. Então, por isso que está falando aí dos barcos, porque lá em Paraty tem praia, né? Então é muito linda a cidade, eu acredito que muitos de vocês conheçam. Na página 97 já é esses objetos aqui, dos indígenas, né? Que produziam suas ferramentas, seus utensílios em argila. Nessa foto aqui é um objeto de argila que ficou exposto em uma feira cultural em São Paulo, no estado de São Paulo, em 2017. Então aqui já vem a cultura indígena. Aqui também, gente, a palha. Aqui em Caxambu a gente tem muitos artesãos que fazem bolsas, cestas, né? Bolsas de praia, às vezes a gente usa para levar para a praia, feita em palha, e são assim muito bem feitas, eles bordam, e é influência, tá? Então a palha, olha lá, são cestinhos, olha lá, também uma cultura indígena, aqueles desenhos dentro ali, ó, é parte da cultura indígena. Então, olha, material usado na produção de cestos, muito utilizado por indígenas que viviam aqui no Brasil. Os cestos dessa fotografia foram produzidos por uma tribo indígena chamada Caiagangue, né, em Florianópolis, em Santa Catarina, 2018. Já é no sul do Brasil, esses utensílios, né, nos moldes indígenas, influência dos indígenas. Então, nessa unidade aqui, nós vamos trabalhar essa influência desses povos que trouxeram uma cultura riquíssima para o Brasil, né, e que a gente foi incorporado na cultura do brasileiro. Por isso que o Brasil, pelo seu tamanho, né, pela sua extensão, nas diferentes regiões do Brasil, tem a parte dessa cultura de povos que vieram para cá, né? Então, gente, aqui nessa imagem, nessa página 97, tá falando se vocês conhecem artesãos ou artistas que moram aqui na nossa região, né? Os artesãos que fazem tudo em palha, é muito bonitinho. Aí, gente, se vocês, a tia Fátima gostaria que vocês colocassem uma imagem aqui de um artesão, de um artesanato da nossa região. Pode ser uma imagem, ou se vocês quiserem desenhar, pintar bonitinho, podem fazer e colar, ou desenhar ou colar na página 97, ok? Então a gente tem essa influência aqui. Agora, na página 98, nós vamos ver as diferentes culturas que trouxeram para o Brasil em diferentes áreas, tá? Então, olha aqui, na primeira imagem é na arquitetura das moradias e as construções. Olha lá, é uma casinha diferente do que a gente está acostumada. Essa arquitetura aqui, dessa casa, vão acompanhando comigo, é de alemães. Eles trouxeram para o Brasil, na arquitetura, o seu molde, né? O seu modelo de casa. E essa influência aqui fica muito no sul do Brasil, que foi uma região que incentivaram na época
porque foi uma região ali no sul do Brasil que estava assim meio que desabitada. Então, fizeram um movimento para trazer pessoas para viverem ali. Então, ali é muito comum alemães, existem condomínios muito lindos que vivem alemães. Eu vou ver até se eu acho esse vídeo, porque é uma delícia a gente assistir para ver ali o costume deles, até o idioma deles, o dialeto deles, eles falam dentro desse condomínio. Então são condomínios extremamente limpos, porque eles cuidam muito, a arquitetura dos moldes deles, tá? E eles vivem ali naquela comunidade. Eu vi esse vídeo e eu, assim, viajei para lá, de tão lindo que eu achei. Então, arquitetura típica alemã, que é muito presente lá nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que são 2 estados do sul do Brasil e que teve uma época que incentivaram outros povos virem para não deixar abandonado essa região. Então é muito comum achar europeus no sul do Brasil. E essa casa é um modelo da arquitetura deles, lá na Alemanha, ok? Agora aqui, a segunda imagem, manifestações religiosas e festas deles. Então aqui tem uma procissão com os reis congos em São Luís do Paraitinga, em São Paulo. Olha lá, é bem diferente do que a gente está acostumado. A congada, ai meu Deus do céu, a congada é uma manifestação africana. Gente, desculpa, o telefone ficou aqui. A congada é uma manifestação africana que ganhou voltado, ele ganhou um estilo para religião, tá? E por influência dos portugueses. Então, até os africanos pegaram um pouco da cultura voltada para a religiosidade dos portugueses, olha lá. Então, olha eles, a roupa, as pessoas nas laterais ali, né? Agora, na culinária, olha lá, esse é lá, com aqueles palitinhos, é a comida típica japonesa, que tem muita gente do Brasil que ama essa culinária japonesa, né? Então, tem muitos restaurantes, principalmente em São Paulo. Agora já começou a se espalhar para outras localidades do Brasil. Era muito concentrada essa culinária japonesa em São Paulo. Agora não. Já tem bem para outros bairros, para outros estados brasileiros, e muita gente gosta dessa comida japonesa, ok? Página 99. Aí já é a vestimenta e os acessórios, que é cultura africana e que a gente pega muito para nossa cultura. Então, olha, roupas, acessórios, isso que ela tá na cabeça é um turbante, tem muita gente que usa, né? E penteados, que vem da influência africana e que é muito apreciada por parte da população brasileira, né? Muitas pulseiras coloridas, roupas muito coloridas, vem da influência dos africanos. Um povo muito sofrido, mas um povo que, assim, gosta demais de festas, de danças, né? E é, assim, muito alegre os acessórios e roupas deles. Aqui nos ritmos musicais e danças também tem influência de indígenas e também dos africanos. Aqui no caso, indígenas da tribo Saterê Maué, tocando tambor e chocalho na floresta amazônica em Manaus. Aí já é lá no estado do Amazonas, né? Mais distante da gente, que não é muito comum
para nossa região. Agora, a cultura brasileira é tão rica, aí você sabia, que o Brasil reservou um dia para essa comemoração, que é no dia 5 de novembro. Então, no dia 5 de novembro é comemorado essa cultura brasileira riquíssima, tá? Muito diversificada, que é resultante da influência dos outros povos que vieram de continentes diferentes e que se estabeleceram no Brasil. Alguns vieram obrigados, que é o caso dos africanos, né? Uma parte da nossa história que causa muita vergonha para o Brasil, mas que a gente acabou até assimilando a cultura deles aqui, né? Mas foi uma fase muito difícil para os africanos que vieram como escravos para o Brasil. Então, gente, na página 70, nós vamos ver aí a contribuição dos grupos indígenas. Então, gente, antes de chegar europeus no Brasil, quem vivia completamente livre, em contato com a natureza, com a sua cultura, o seu idioma, os seus alimentos, eram os indígenas. O Brasil era uma imensa de uma floresta, né? Habitada por grupos diferentes de índios. Então, gente, cada tribo com o seu idioma, com a sua cultura, com as suas festas, o seu modo de viver, viviam exclusivamente na natureza, né? Tirando da natureza o que eles precisavam, mas com muito cuidado, porque eles tinham a noção de que eles tiravam da natureza para sua sobrevivência, então eles cuidavam muito. Não existia desmatamento, não existia poluição, não existiam as queimadas, era tudo muito preservado. Só que quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, esse contato com os portugueses não foi uma coisa positiva para os índios. Aí que começou a vida ruim dos índios, um momento que eles começaram a perder suas terras, começaram a ser mortos, começaram até a precisar deixar de fazer seus cultos, realizar suas festas e adorar aos seus deuses, né? Porque os índios adoravam vários deuses, mas eles foram sendo obrigados a deixar tudo que fazia parte da vida deles de lado, porque os portugueses chegaram aqui, se sentiram os donos da terra, né? E à medida que os portugueses foram precisando da terra para ser cultivada, o que aconteceu? Eles começaram a tomar as terras dos índios de forma violenta, usando armas de fogo que os índios não conheciam. Então, muitos índios, milhares de índios foram mortos, porque eles resistiam, né? Como que pessoas completamente diferentes chegam e falam, eu quero a sua casa, eu quero as suas terras, né? Então, foi muito difícil para os índios esse momento de contato com os portugueses, que foram os primeiros europeus a chegarem aqui. Então, gente, eles começaram a ser expulsos das suas terras, perseguidos, mortos, porque os portugueses chegaram com armas de fogo e os índios não conheciam. E o que eles trouxeram também? Doenças.
os índios não tinham resistências resistência para essas doenças que vieram e eles nem sabiam como combater. Os índios conheciam as suas coisas aqui, os seus remédios, tirando na natureza. E quando os portugueses chegaram, com eles chegaram doenças desconhecidas que os índios não sabiam tratar. Então, muitos índios morreram por causa dessas doenças, né? Que eles também não conheciam. Gente, na época, aí na página 100, na época que viviam só índios aqui, quando os portugueses chegaram, existiam cerca de 3 milhões de índios espalhados pelo território brasileiro. Com esse confronto com os portugueses, né, eles perderam a vida, perderam suas terras e ainda precisaram fugir para não serem capturados, para se tornarem escravos, porque no início os portugueses pensaram em escravizar os índios, só que foi tudo muito desconhecido para os índios. Hoje tem menos de 1 milhão de indígenas, né? Mais na região norte ali, alguns no nordeste, né? E essa dizimação, quer dizer, começaram a morrer muitos, a diminuir a quantidade de índios que viviam no Brasil, pelas doenças também que eles não conheciam, doenças contagiosas que iam passando de um para o outro e que eles não sabiam como combater. Então, gente, foi muito difícil para os índios e até hoje, né, esse menos de 1 milhão que vive no Brasil ainda luta muito para preservar as suas terras, porque o homem até hoje ainda continua brigando com índios por causa das suas terras. E as cidades também foram chegando muito próximos de onde eles moraram. Então eles tiveram até que assimilar um pouco da cultura dos homens brancos, né? Por causa dessa proximidade com as cidades. Mas, gente, a influência dos indígenas passaram a fazer parte da cultura que nós temos hoje. Então, a gente fala muitos nomes de animais, muitos nomes de frutas e que a gente nem tem noção de que faz parte do idioma indígena. Então, olha aqui, nomes de animais que é influência dos indígenas: jacaré, arara, jabuti, e nomes de frutas também que fazem parte do idioma deles: abacaxi, maracujá, caju, que é parte do idioma dos indígenas. Agora, existe aqui no Brasil também até nome de estado que é de influência dos indígenas. Por exemplo, o estado do Sergipe, que é no nordeste do Brasil, Sergipe, que significa Rio dos Siris. Todo mundo sabe o que são os siris, né? Ipiranga, que significa Rio Vermelho ou Pavuna, e que significa Lagoa Escura. Então, o nome Sergipe é influência do idioma indígena. Agora, nós temos também uma forte influência na nossa alimentação, né? Que veio dos indígenas e que muita gente não sabe. Um dos alimentos muito comum no nossa culinária é a mandioca. Era a agricultura, fazia parte da agricultura dos indígenas, eles plantarem mandioca. E com a mandioca, eles transformavam a mandioca em diferentes tipos de alimento. A farinha de mandioca que a gente usa é influência dos indígenas.
E tem também um alimento, para nós aqui não é muito comum, que é o beiju, mas a gente já ouviu falar, que mistura, né, com polvilho e que tem o beiju, que é da influência indígena. Agora, eles também são conhecidos pelo artesanato, que eu falei lá, né? Então, muito de tapetes, esses recipientes que a gente vê, as bolsas, os colares, objetos de palha e cerâmica, vêm da cultura indígena também, e que a gente usa, a gente compra e a gente nem sabe de onde vem, né? Então é interessante a gente conhecer muitas coisas que a gente fala, usa, né? Festas que a gente participa e que tem influência de outros povos. Agora, uma influência também interessante são as redes que muitos da gente tem em casa e que a gente usa quando a gente quer descansar, que a gente quer né, descansar a cabeça, a gente vai e deita na rede. E é influência deles também, né? Então, gente, olha aqui, um artesanato em argila é a primeira imagem da página 101. Artesanato em argila feito pelos indígenas. E a rede aí, né, que oferece momentos de descanso e prazer e que é uma influência indígena na nossa sociedade. E a gente tem essas redes toda trabalhada, né, que são até bonitas e que a gente usa na casa da gente, que veio da influência dos indígenas, tá? Ô, gente, eu vou parar aqui para a próxima aula a gente continuar a contribuição dos europeus, depois tem a contribuição dos africanos, que é muito marcante, e dos asiáticos. Já a Fátima vai parar dos indígenas, tá? Aqui no número 1 tá pedindo outras influências indígenas que a gente conhece, que a gente identifica, e no lugar que a gente vive, a influência, a que a gente conhece aí, gente, é essa cultura dos objetos em palha, né? Que tem artesãos aqui em Minas Gerais, aqui na nossa cidade. Tem também no bambu, que existem aqui artesãos muito bons que fazem esses objetos e que às vezes a gente nem dá valor, e que é muito bonito e que vem dos povos indígenas que foram muito sacrificados depois que os portugueses principalmente chegaram aqui no Brasil, e que até hoje eles lutam para preservar sua cultura, suas terras, né, as suas tradições, por causa de o homem branco cada vez mais empurrar os índios para os cantinhos aí, e às vezes nem podendo praticar, né, os seus cultos, as suas danças, a sua religião, ok? Então a aula de geografia hoje, vou colocar um vídeo falando do Olodum na Bahia, que é muito marcante essa cultura africana lá no estado da Bahia e ali no Nordeste, que foi onde eles viveram e que acabaram ficando ali, né, construindo as suas famílias, constituindo as suas famílias, ok? Então a aula de geografia é hoje, vou colocar a tarefa no portal e concluir depois, que tá um número muito pequeno nessa finalização das nossas tarefas, ok? Beijos!